Irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia para todos e todas. Muito felizes pelo dia que o Senhor nos concedeu, por essa manhã fria de domingo que Deus nos concedeu. Graças a Deus nós podemos louvá-lo porque o Senhor é bom e, como diria o salmista, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E ela se estende de geração a geração. Nós podemos provar e ver o quanto o Senhor é bom. A prova disso é que hoje todos nós podemos amanhecer, estamos bem com a graça de Deus, podemos nos alimentar e mais, aprender da palavra do Senhor. É um banquete espiritual para nós, vindo da parte de Deus, essa palavra que nos é ensinada e que pode mudar as nossas vidas. Hoje, em especial, nós estudaremos um tema central da teologia wesleyana, do metodismo, que é a respeito da graça responsável. Portanto, se você ainda não pegou um papel e uma caneta, se eu fosse você, eu pegava. Esse é um marco da teologia wesleyana que nós precisamos entendê-lo da melhor forma possível, Amém. Porque ele é uma diretriz para a nossa vida. Bom, para começar nessa manhã, eu queria convidar vocês a fazer uma oração, a clamar ao Espírito Santo, que Ele é que é o nosso professor e ensinador, para estar conosco agora, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos ser terra boa. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Cremos que a Tua palavra é verdadeira. Cremos que são palavras de vida eterna. E cremos, meu Pai, que essa palavra é transformadora não apenas no aspecto espiritual, mas no aspecto integral da nossa vida. Ela muda a nossa mente, ela muda o nosso corpo, ela muda o nosso comportamento. A Tua palavra ela é verdadeira nesse sentido amplo, Deus, e nós queremos abstrair toda essa amplitude, toda essa plenitude dessa palavra agora. No entanto, Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe que nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, não temos, Deus, essa habilidade de entender a Tua palavra sem a Sua revelação. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós, nos ensina a Tua palavra, nos ensina esses princípios de fé. Convence o nosso coração. Amém. Convence o nosso coração, meu Pai, que às vezes é endurecido, é pecaminoso, é um coração, Senhor Jesus, que se porta de uma maneira rebelde, muda o nosso comportamento. E Deus, e que essas palavras de vida entrem pelos nossos ouvidos, acampem no nosso coração, mude a nossa mente, Deus, e faça a diferença, até mesmo, Senhor Jesus, nas coisas mais simples nas nossas vidas, porque assim, meu Pai, pessoas hão de ver o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, aguarde alguns segundos que nós já voltaremos com a nossa aula. Pegue o seu papel e a sua caneta. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom ter você conosco mais uma vez. Estamos aí avançando no nosso curso. Como foi falado há pouco, hoje nós estamos aí na nossa terceira aula. Isso mesmo, já estamos na nossa terceira aula do nosso segundo módulo. Eu espero que esteja sendo proveitoso para você. Pelo menos para mim tem sido uma experiência muito positiva.
e o nosso módulo tem apenas 8 encontros, então nós já estamos quase na metade do nosso módulo de teologia wesleyana. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que já foi anunciado também, e você já está previamente avisado por conta até mesmo do nosso cronograma. Vamos falar hoje a respeito do tema graça responsável. O que significa esse tema, qual a importância desse tema, quais as implicações disso na nossa vivência com Deus, na nossa interpretação a respeito do que Deus está fazendo no mundo. E você vai perceber como é muito importante uma compreensão do que significa essa graça responsável para a nossa própria vivência de fé, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. Você vai poder entender um pouco mais a respeito disso, tá? Antes de começarmos, eu queria avisar você que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link, e esse link vai direcionar a você a uma pasta online, e lá você vai encontrar 2 materiais muito importantes para o andamento da nossa aula. Primeiro são os slides que eu vou usar nessa aula, então já está preparado e disponibilizado lá para você, caso você queira arquivar e acompanhar e fazer as suas anotações posteriores. Tem pessoas que gostam até de imprimi-los, né? E também você vai encontrar um sermão de John Wesley, o sermão 85, que nós vamos nos referenciar a ele aqui ao longo da nossa exposição. É um dos textos base para a exposição dessa aula. Então você vai encontrar esse sermão na íntegra lá na descrição desse vídeo. Você pode depois com calma ler esse conteúdo que vai agregar muito ao que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Bom, então hoje o tema, como já foi previamente avisado, nós estamos falando sobre o tema da graça responsável. Graça responsável. Então nós estamos ao longo desse curso conversando um pouquinho a respeito da chamada teologia wesleyana. É a teologia que surge dentro do movimento metodista, a partir aí de algumas pessoas importantes, como Wesley, e porque Wesley foi a figura mais destacada no movimento, daí chamar teologia wesleyana. É a teologia que vem a partir aí dos pensamentos de John Wesley. E hoje nós vamos falar sobre esse tema da graça responsável. Mas antes nós vamos voltar um pouquinho no que foi conversado na semana passada, de forma que a gente possa compreender um pouco melhor o gancho aí da nossa aula de hoje. Bom, falamos na semana passada a respeito propriamente da salvação, de um aspecto dessa salvação, que é a salvação não como um evento pontual, ou seja, a salvação como algo que não se limita a uma espécie de ação jurídica e momentânea. A salvação reduzida ao que geralmente as pessoas falam, chama de justificação. O que significa isso? Nessa concepção de que, por conta do pecado, nós somos pessoas condenadas, temos sobre nós uma culpa, temos sobre nós uma sentença de morte por causa do pecado, muitas pessoas vão reduzir a salvação, essa obra de Deus chamada salvação, a esse aspecto do perdão. Então, uma vez que Deus tira de nós a sentença do pecado, nós estamos salvos. E aí basta esperarmos o dia da consumação. Mas a condenação, todo risco, toda possibilidade de condenação já está tirada de nós. Então reduz a salvação quase que como sinônimo de justificação. Daí a mentalidade popular de alguns movimentos, algumas igrejas, que vai culminar naquela frase clássica: uma vez salvo, salvo para sempre. Como se o perdão fosse um carimbo, uma legitimidade que Deus dá, e aí é impossível agora você perder. Basta que naquele dia você apresente o seu carimbo de justificado, justificada. E aí a gente vai perceber, como nós conversamos na semana passada, que salvação ela está ligada muito mais a um processo, a um desenvolvimento gradual, a um crescimento, do que necessariamente a um evento. Então, ao invés de reduzir a salvação à justificação, o movimento metodista vai entender que a justificação, ou seja, o perdão, é uma etapa fundamental, promovida pela graça de Deus, mas é uma espécie de porta
É um portal que nós atravessamos e nós somos lançados em um caminho. E aí, todo esse processo de crescimento, ou seja, toda essa ação de Deus de salvação, seja do começo, né, do despertamento, da transformação, do crescimento, cada etapa até a consumação final do que nós vamos pensar aí como a escatologia, né? Alguns vão pensando nessa espécie do céu, de estarmos num lugar definitivo, no encontro pleno com Deus. Todo esse processo, na teologia wesleyana, é chamado de salvação. Então a salvação não é um evento de Deus na história, é o evento de Deus na história. Deus está promovendo um processo de salvação. Então esse entendimento é muito importante para nós. Porque, como eu sempre brinco, se alguém me pergunta, pastor, você tem certeza da sua salvação? Eu diria, como um bom metodista, eu tenho certeza que estou sendo salvo. Estou sendo. Um dos versículos usados para falar de salvação é Efésios capítulo 2, o versículo 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós mediante a fé, porque é um dom de Deus e é assim para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, né? Uma tradução melhor, mais apropriada, seria pela graça estão sendo salvos. Paulo usa ali um particípio na língua grega que vai corresponder ao nosso gerúndio no português, que é o cantando, dançando, falando, essa ideia de continuidade processual, né? Uma ideia gradativa de um processo que está acontecendo. Então, essa noção de que nós estamos sendo, Deus está fazendo. O próprio Paulo em Filipenses, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para completá-la. Ou seja, Deus ainda completará em plenitude, né? Levará à plenitude essa obra. Então, é muito importante para nós pensarmos a salvação como um processo. Daí, na teologia wesleyana, nós falamos de um caminho de salvação, ou o caminho da salvação, o desenvolvimento, o processo da salvação. Salvação tem a ver com quem nós estamos nos tornando parecidos, aquilo que Deus está fazendo em nós, uma obra de restauração, e muito mais do que uma declaração jurídica por si só, tá? Então, uma pergunta que é muito discutida no movimento wesleyano, e na semana passada, você que acessou o nosso material didático, você teve o privilégio de acessar o Sermão 43, que é um dos mais famosos sermões de John Wesley, que é chamado O Caminho Bíblico da Salvação. Wesley tem um sermão muito importante, que ficou conhecido como foi intitulado como O Caminho Bíblico da Salvação. E nesse sermão, um trechinho aí para você ver, ele responde essa pergunta inquietante. O que é salvação? A salvação de que aqui se fala não é aquilo que é frequentemente entendido por essa palavra. O ir para o céu, a felicidade eterna, não é uma bênção que se encontra do outro lado da morte. Ela pode ser estendida para toda a obra de Deus, desde a primeira manifestação da graça na alma até que ela seja consumada na glória. Então, salvação é um processo muito mais complexo, muito mais estendido do que necessariamente você receber o perdão de Deus, a confirmação da justificação, essa convicção que invade a nossa vida de que há um Deus e de que Ele nos ama. É essa convicção da qual a Bíblia Sagrada nos testemunha. E aí, uma vez perdoados por Deus, nós aguardamos aquele dia para assim viver, né, uma felicidade eterna lá. É algo que nos espera lá. Mas a tradição bíblica vai nos lembrar de que nós já podemos, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, ir de glória em glória, de porções em porções, experimentando aquilo que nos aguarda em plenitude no amanhã. Essa dinâmica, né? Na linguagem teológica, isso vai ser conhecido como já e ainda não. O que significa isso? Nós já experimentamos porções daquilo que Deus tem para nós já podemos ter na boca, né? O sabor
do banquete que Deus está preparando para nós, mas ainda não em plenitude. Por isso essa expressão já e ainda não, essa dinâmica, né? E você tem acesso a esse material no nosso vídeo da aula passada, tá? E aí dentro disso, pensando na salvação como um processo, pelo menos 3 aspectos dessa salvação devem ser considerados quando nós estamos conversando a respeito dessa salvação. O primeiro aspecto é a salvação numa dimensão de perdão. Perdão, é justamente essa ideia. Quando despertadas pela graça, nós temos um despertamento, para a nossa condição humana, a respeito da nossa condição humana. Como se os nossos olhos abrissem e nós nos reconhecemos como pecadores, pecadoras, seres humanos carentes de Deus. Um texto que nos ajuda a pensar nisso é Lucas capítulo 5, o famoso texto da pesca maravilhosa. Jesus está à beira da praia, finalizando está pregando, e aí ele sobe no barco de Pedro para pregar. Depois de pregar, ele pede o barco de Pedro emprestado, né? Aliás, ele pede o barco de Pedro emprestado para pregar, e ao terminar, ele pede a Pedro, ordena a Pedro para que ele vá até as águas mais fundas e pesque. E em virtude do milagre que acontece ali, a reação de Pedro ela é muito interessante, porque Pedro ele chega a uma convicção diante do que é manifestado diante dele, de frente a ele, diante da presença gloriosa de Deus na vida de Jesus. Pedro chega a uma conclusão: afasta-se de mim porque sou pecador. Sou pecador. Pedro tem uma experiência ali, uma experiência de perdão, de justificação, de quebrantamento, e aí ele é vocacionado. Então, a essa ação inicial que é provocada pela graça, é a graça de Deus que nos alcança, assim como Jesus alcançou Pedro na praia, assim como Jesus foi ao encontro de Pedro na praia, essa graça vem ao nosso encontro. Essa graça está derramada sobre o mundo e ela vai como que nos interpelando, vai nos convidando, vai chamando a nossa atenção, vai nos tocando, seja em coisas complexas, seja em coisas pequenas. Deus vai se manifestando ao mundo de formas complexas e diversas, e isso vai nos chamando, vai nos convidando para um relacionamento, vai mostrando para nós, vai também tocando na nossa vida e nos permitindo reconhecer a presença de Deus no mundo. E o que acontece? A primeira etapa dessa salvação, nós podemos dizer que é quando nós entendemos o perdão de Deus. E aí nós chamamos isso de uma espécie de salvação iniciada. Começa o período da salvação, começa a jornada da salvação. E aí tem algo interessante, que nós experimentamos a salvação nessa primeira etapa, com relação ao pecado na nossa vida. Nós podemos dizer que aqui, quando nós entendemos e acolhemos, recebemos o perdão de Deus, assumimos essa verdade para a nossa vida, conhecemos isso, nós podemos dizer que nós experimentamos a vitória sobre o pecado na categoria de pena, de culpa. Como eu havia falado para vocês, o processo da justificação é quando Deus tira dos nossos ombros o peso, como se houvesse sobre nós uma sentença que nos destinasse à morte, garantisse sobre nós a morte eterna, né? E aí o perdão de Deus é como nos aliviar de uma pena, de uma sentença. Nós estamos, a partir do perdão, sendo absolvidas dessa pena. Essa culpa que corrói a nossa alma, que corrói a nossa existência, ela é extirpada pelo perdão. Isso é muito importante para nós, essa convicção. O pecado ele age na nossa vida, num primeiro momento, ou numa primeira dimensão, trazendo culpa, sentenciando-nos à morte. E aí o perdão de Deus permite o quê? Experimentarmos a vitória sobre o pecado na realidade de pena,
na realidade de sentença, de juízo de morte. Mas isso não é apenas, isso não contempla toda a dimensão do que se chama salvação. Por isso eu disse para vocês, na nossa aula passada, da importância de nós termos na mente, na memória, no coração, a saga do Êxodo, porque essa é a grande metáfora para a história de salvação do povo de Israel e, consequentemente, vai ser a grande metáfora para o cristianismo, no entendimento do cristianismo acerca do que é a salvação. O próprio Jesus vai ser interpretado e recebido no movimento cristão, vai ser confessado como Messias, e por isso nós percebemos o Evangelho dando tantas conotações a Jesus semelhantes à de Moisés. Jesus é o libertador, enviado por Deus, faz sinais, revelador de uma lei, o condutor de um caminho, pessoas seguem, ir após ele, ou seja, ele nos convida a uma caminhada, ou seja, todas essas conotações de Moisés. Então, o imaginário do Êxodo, vamos dizer, esse pano de fundo do Êxodo acompanha. Então, o que seria essa ideia de perdão, esse despertamento, né? A gente vai perceber que o perdão, o despertamento, né? A quebra da culpa, essa liberdade iniciada, se assemelharia com a saída do povo do Egito. Esse processo, quando o povo se dá conta, porque o livro do Êxodo vai mostrar isso para nós, o povo, num determinado momento, ele se dá conta da sua condição de escravo. Você pode prestar atenção nisso, finalzinho do capítulo 1, o povo se dá conta da sua condição de escravo. Então o povo se dá conta da sua condição de escravo. E aí, em virtude disso, o povo começa a orar, começa a buscar a Deus. E aí Deus envia o libertador. E Moisés tem a finalidade da pregação, do anúncio, da sinalização, a fim de despertar o povo para a sua real condição, levando o povo à fé de que Deus tem um projeto para eles. E aí, ao abraçar isso, o povo tem a experiência da saída dessa condição inicial de pena. Há um peso, há uma sentença, há algo que escraviza o povo. Então Deus, com o braço forte, quebra esse jugo, essa maldição e coloca o povo para fora do Egito. Então essa salvação iniciada. Mas o projeto de Deus, a promessa que Deus tinha para o povo de Israel não se resume a sair do Egito, a ser libertas das mãos de Faraó. Então isso é o início. Então isso se compara ao que para nós seria essa experiência do perdão. A salvação traz sobre nós o perdão, a liberdade dessa espécie de jugo, de culpa. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai se referir ao batismo numa analogia à travessia do Mar Vermelho. Então ele usa esse imaginário da travessia do Mar Vermelho como uma espécie de símbolo para o batismo, ou seja, marca o início de uma nova fase. Nós começamos uma nova fase. A segunda dimensão do que nós chamamos de salvação, nós podemos pensar na salvação como uma experiência continuada. Por quê? Uma vez que nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, nós temos aí uma experiência com Deus, né, e sentimos o nosso coração aquecido. Nós, semana passada, estávamos celebrando a experiência do coração aquecido de John Wesley. E o próprio John Wesley, pouco tempo depois da sua experiência do coração aquecido, que na verdade vai ser uma espécie de experiência de justificação, ele tem a convicção de que Deus perdoou os seus pecados. Qual é a compreensão, a conclusão que Wesley chega pouco tempo depois desta experiência do coração aquecido? O pecado continua lá. Ele tem o perdão, ele sente o perdão, ele sente que Deus tirou dos ombros dele o jugo do pecado,
mas ele percebe a presença do pecado ainda. Ele sente que o pecado ainda está e tem influência sobre a sua vida. E aí, qual é o nosso grande erro na vida cristã e na nossa, vamos dizer, vida de igreja, a nossa chamada eclesiologia, a nossa forma de ser igreja? Geralmente nós reduzimos a experiência da salvação na experiência do perdão. Nós reduzimos a palavra conversão à palavra perdão, justificação. O que é conversão tradicionalmente pensada no meio cristão? Conversão, tradicionalmente pensada, é aquela experiência quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Não é assim? Então você tem lá um parente, um marido, a esposa, um filho, um amigo, por quem você ora constantemente. Você se lança na intercessão pela vida daquela pessoa. E aí o que acontece? Um dia essa pessoa se desperta, ela entrega a vida para Jesus, ela começa a caminhar, ela vai à igreja, mas tem aquele dia que ela levanta a mão, ela agradece, e aí a gente faz uma festa, a gente se alegra, a gente fica feliz, solta foguete, aquela confusão toda maravilhosa. Aí a gente faz o quê? A gente dá um tapinha nas costas da pessoa, fala assim, seja bem-vindo, bem-vinda, que bom que você está aqui. Agora, santificação. Wesley usava a palavra conversão não no início da vida cristã, mas no desenvolvimento da vida cristã. E por que isso? Porque para Wesley, conversão não é também um evento. A conversão é a vida do cristão, porque a conversão é sinônimo de santificação, de transformação. Então, a conversão ela não se dá num momento, ela se dá na vida. É um processo. E aí, como nós não temos essa consciência, nós olhamos para uma pessoa que levantou a sua mão num culto, agradecendo, entregando a sua vida a Deus, e nós já consideramos essa pessoa convertida. E o que a gente faz? A gente vira as costas. Nós não acompanhamos, não há discipulado, não há visita. Quando muito, nós jogamos isso para o pastor, é responsabilidade do pastor. Mas nós não temos, às vezes, como igreja, a noção de que uma pessoa que recebe o perdão, que se abre para o perdão de Deus, é responsabilidade da igreja. E aí, por isso, a importância de pensar a igreja como uma família. A família cuida um do outro. E aí, essa ideia é importante porque, uma vez perdoada, a pessoa se lança agora num processo de santificação. E é chamado aí a salvação continuada. A ideia de uma salvação continuada. E aqui é nesse processo que nós vamos gradualmente, paulatinamente, experimentando a vitória sobre o pecado na dimensão de praga, de doença. É muito interessante perceber que a tradição metodista, ela entende o pecado como algo que trouxe sobre nós culpa, então ele traz uma pena, como nós falamos no tópico anterior, mas o pecado também, ele traz sobre nós doença, uma doença de todo tipo. O pecado é como uma espécie de doença. Então a salvação, dentro da concepção metodista, a salvação ela tem uma conotação terapêutica. Então não é simplesmente aquela imagem de nós num tribunal. Então o juiz é Deus e Deus bate o martelo e nos perdoa, estamos salvos. É isso também, mas a conotação metodista vai trazer para nós a noção de que salvação é Deus também agindo como médico. Uma das grandes ênfases que a Bíblia Sagrada tem é apresentar Jesus como aquele que cura. Jesus era aquele que curava as pessoas. Tanto que a palavra salvar, o verbo salvar, e o verbo curar, só para vocês terem uma ideia, o verbo salvar e o verbo curar são, na verdade, o mesmo verbo. É a mesma palavra que outrora é traduzida por salvar e ora curar.
Então é a mesma ideia. Quando Jesus salva, ele cura. Quando ele cura, ele salva. Então essa conotação de Jesus como aquele que tem poder de curar. Salvar é curar. E aí pensando em nós, nessa dimensão, a salvação é um processo de cura. Como se além de sairmos de um tribunal perdoados, fôssemos encaminhados agora para um hospital para que pudéssemos ser curados. Pensando na ideia de pecado original, baseados em Adão e Eva, essa ideia de que há um afastamento, você vai perceber que a orientação de Deus a Adão e Eva é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então essa ideia de que ao tomar essa decisão do afastamento, do rompimento do relacionamento com Deus, Adão e Eva agora começam a experimentar a realidade da morte, a realidade da doença. Há uma força, há uma realidade sobre a vida deles que não havia antes, que os conduzem para a morte, que os conduzem em direção à morte. E aí essa ideia é muito importante porque vai trazer uma noção de que a salvação, ela produz em nós um processo de santificação, uma cura. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós nos despertamos para isso, nós começamos agora um processo gradual, um processo contínuo de crescimento, de transformação, de cura. Vamos dizer, as toxinas do pecado, as toxinas da maldade. Isso deve ser, aos poucos, gradualmente, isso deve ser tirado de nós. Isso deve ser expulso do nosso corpo, da nossa espiritualidade, das nossas emoções, para que possamos caminhar em direção a essa cura. Porque o pecado é visto como uma praga, uma doença. Ele causa morte, ele causa doença. Então é nesse processo da santificação que nós continuamos experimentando a salvação. Por isso é chamado de salvação continuada. E por fim, na nossa perspectiva teológica, na nossa fé, na nossa leitura bíblica, há o espaço para o que é chamado de consumação, que é a salvação concluída. Há sobre nós uma expectativa, nós temos essa fé, de que haverá um dia proporcionado por Jesus, proporcionado por Deus, que essa obra salvífica será consumada. E aí é o que nós chamamos de salvação concluída. Haverá uma vitória definitiva sobre o pecado enquanto presença. O pecado que terá a sua pena quebrada, que terá a sua praga quebrada, futuramente terá a sua presença quebrada. Então, a noção, a concepção de céu, de paraíso, de glória, né? São todos termos aí relacionados à volta de Cristo, ao final dos tempos, essa perspectiva escatológica, tem uma noção de quê? De que haverá ausência do pecado. O livro do Apocalipse, capítulo 21, tem uma narrativa interessante, eu sempre falo disso para vocês, quando diz que haverá um novo céu, uma nova terra, capítulo 21, e o mar já não existe. O mar, nas metáforas bíblicas, ele constitui-se como sinônimo do caos. É uma representatividade do caos, do pecado, dessa força contraditória à vida de Deus para nós. E aí a ideia é que o paraíso, a noção do paraíso, a noção do céu, desse tempo consumado, é que não haverá mais a presença. Então, a vitória sobre o pecado como realidade de presença. Então, ele se apresenta como pena, como praga, como presença. E aí todo esse processo será consumado quando? Quando a vitória plena sobre o pecado acontecer. Bom, dito isso, então, é importante a gente enfatizar, de novo, nós entendemos a salvação, pelo menos como essas realidades aí. Traz o perdão e traz cura. É muito importante você ter essa dimensão. Nós, sem Deus, somos seres doentes. Nós, com Deus, somos seres doentes em tratamento.
Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas que o médico veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. É uma crítica de Jesus, ou seja, aquelas pessoas que não se veem, não se reconhecem como doentes, são pessoas que rejeitam a presença do grande médico. Então, é importante nós termos essa conotação, essa perspectiva de que nós, enquanto seres relacionantes com Deus, nós estamos em processo de cura. E uma frase muito bonita de Wesley, definindo esse processo, eu particularmente gosto muito, é esse pensamento, que a salvação ela é uma jornada do quase humano para o verdadeiro humano até o totalmente humano. Olha que coisa bonita. A salvação é uma jornada do quase humano para o verdadeiramente humano até o totalmente humano. É uma perspectiva muito bonita e mostra esse processo de crescimento espiritual para o qual Deus nos chama. Bom, dito isso, entra um outro aspecto a respeito da salvação. Então, espero que tenha ficado muito nítido essa perspectiva processual, de que salvação ela não é um fato, não é um evento, salvação é um processo. E nós estamos vivenciando esse processo de Deus por nós. E outro aspecto dessa salvação que vai ser determinante na nossa compreensão metodista, na nossa vivência como cristãos, cristãs, é que a Bíblia Sagrada revela para nós que a salvação promovida por Deus, a presença de Deus no mundo, essa ação de Deus no mundo, é uma salvação que tem um aspecto cooperante. Ela se dá por meio da graça, isso é fato. Então, como nós víamos falando na aula passada, né? A salvação agindo antes da nossa confissão, porque toda a primeira ação é de Deus, então nós vamos chamar isso de graça preveniente, que vem antes, né? A graça que atua em nós antes de termos essa consciência, é chamada de graça preveniente. A graça que atua nos concedendo perdão, essa graça justificadora, ou seja, a graça que nos justifica, e a graça santificadora, a graça que nos permite viver esse processo de salvação continuada, de santificação. Mas algo muito bonito e muito sério também, é bonito e sério, na perspectiva wesleyana de salvação, é que o ser humano ele deve cooperar no processo. Por que ele deve cooperar no processo? Porque há a possibilidade de que o ser humano resista a essas interpelações da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus, ela pode ser resistida pelo ser humano. Algumas tradições cristãs, algumas correntes teológicas, principalmente as de cunho reformada, como algumas igrejas batistas, igreja presbiteriana, algumas outras denominações, elas vão ter um pensamento diferente, de que o ser humano não pode, de maneira alguma, resistir à graça. Isso vai até dar a origem a algumas das mais contundentes afirmações teológicas aí, que vai ser espaço para debate infinito, da chamada predestinação. Uma vez que o ser humano não consegue resistir ao chamado, à interpelação, ao convite da graça, há a concepção de que Deus, na sua soberania, Deus tenha predeterminado, predestinado algumas pessoas para a salvação e predestinado algumas pessoas para a perdição. Então, ao contrário, na tradição metodista, há uma concepção de que a graça de Deus, a obra salvífica, toda a manifestação, principalmente através do amor de Cristo, é destinada a toda a humanidade. Todas as pessoas são destinatárias dessa salvação. E aí, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que Cristo ele predestina
toda a humanidade à salvação, ou seja, ele abre a possibilidade, ele abre o caminho, ele se torna o caminho para a salvação de toda a humanidade. Mas algo importante é que há sobre nós essa responsabilidade, porque nós devemos cooperar no processo, uma vez que nós fomos criados, isso é uma dádiva de Deus, com essa possibilidade de resistir à graça. E por que nós podemos resistir à graça? E quais são as implicações disso, né? Porque o ser humano é uma criatura responsável. Num determinado período da tradição de Israel, da história religiosa de Israel, se percebe a presença da maldade, se percebe a presença do pecado, e começa-se então a se perguntar por que o ser humano é capaz de realizar maldades. Se Deus é o criador de tudo, se Deus é a fonte de tudo, por que há a presença da maldade, né? É uma das grandes perguntas aí que atravessou séculos, né? Discussões na filosofia, discussões na teologia. Se Deus é bom, é todo-poderoso, por que existe a maldade no mundo? E aí uma concepção bíblica para explicar a maldade está na noção de que o ser humano foi criado com responsabilidade. Receber a imagem e semelhança de Deus é ser responsável. O que é ser responsável? É ter a capacidade de responder, é ter a liberdade plena de escolher os seus próprios caminhos. Então, a narrativa, por exemplo, de Adão e Eva mostra para nós que o ser humano criado, o ser humano sonhado e colocado na Terra, vamos dizer, o primeiro projeto de Deus, um ser humano com liberdade plena, é Adão e Eva. Esse conjunto, né, esse casal, é criado em total liberdade. A narrativa de Gênesis 2 e Gênesis 3, que é um bloco único, né, que é uma única história, vai mostrar para nós com muita clareza isso, que o projeto original de Deus, o projeto sonhado por Deus, é um projeto em que Deus e seres humanos se relacionariam numa coparticipação. Deus cria, organiza, estabelece a sua ordem e compartilha com o ser humano essa responsabilidade, esse cogoverno com o mundo. Então, ao ser humano, ao homem, ao ser humano, é dada a tarefa de quê? De governar, de cuidar, de guardar. Então, há uma relação plena em todos os aspectos. Então, se você comparar Adão e Eva do capítulo 2 com Adão e Eva do capítulo 3, você vai perceber uma completa mudança, uma mudança radical de mentalidade, de relacionamento, de perspectiva, porque entre Gênesis 2 e 3 há uma proposta. E qual é a proposta? É a proposta da serpente, a proposta de que aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus colocou, estabeleceu, não é bom. Tanto que a proposta da serpente é isso mesmo que Deus disse? Não coma dessa árvore? E aí a resposta do casal é isso mesmo, porque o dia que comermos, morreremos. E a contra-argumentação da serpente é: nada disso, não se preocupem, Deus na verdade tem medo, Deus é um tirano, ele quer o governo do mundo todo para ele, e ele sabe que no dia que vocês comerem disso, vocês se tornarão como ele. Então essa expressão ela é muito importante na narrativa de Gênesis 3, ao comer, a expectativa de que vocês se tornarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Conhecer bem e mal na tradição bíblica tem a ver com a capacidade de fazer os próprios caminhos, tomar decisões por si mesmo, autonomia, independência plena. E é uma atribuição, né, essa atribuição de conhecer as coisas, julgar, avaliar, vai ser sempre atribuída a Deus. Então, o que está por trás é um grito de independência. Ao invés de uma dependência plena da bondade, do amor, da sabedoria, há um desejo por uma total dependência. E é interessante perceber que o Adão, a Eva, esse casal que toma essa decisão, é justamente uma decisão tomada num relacionamento
que foi criado por Deus. Então a gente percebe que o casal original, a proposta original, o que está na base da nossa essência enquanto ser humano, é um projeto pensado, baseado no amor e não no poder. Deus, enquanto poder absoluto, poderia muito bem ter controlado todas as decisões de Adão, de Eva, mas ele opta por um relacionamento de amor. E onde há o amor, há a liberdade. Então, o amor só floresce, um relacionamento verdadeiro só floresce num ambiente de total liberdade. E Deus opta por um relacionamento com a humanidade baseado no seu amor e não no seu poder. Mas isso responsabiliza, dá a nós essa capacidade de escolha. Até mesmo, é o que a narrativa de Adão e Eva vai dizer para nós, até mesmo a possibilidade de escolher não caminhar com Deus. Olha que coisa interessante. Esse é o verdadeiro amor, quando você dá a possibilidade de uma pessoa não estar com você. Então a gente tem vivido aí tempos, né? Vale aqui um parêntese, tempos aí de total violência contra as mulheres. E aí tudo isso é feito em nome do amor. Mulheres são assassinadas, agredidas, né? Violentadas, quando, por exemplo, há algum indício de abandono, de insatisfação, quando elas cogitam a possibilidade de uma vida diferente, e os homens, às vezes, no menor indício de serem abandonados, agridem, matam, estupram, abusam. Então, são relacionamentos baseados no poder, porque eu posso, eu obrigo você a ficar. Mas quando o relacionamento ele é baseado no amor, e aí a primeira carta de João, né? O verdadeiro amor para fora lança o medo, há a liberdade, mesmo que seja a liberdade de alguém decidir não estar com você. E é o relacionamento que Deus estabelece com o mundo, é um relacionamento de responsabilidade. Os seres humanos recebem de Deus, como símbolo da imagem e semelhança, o poder da decisão, se tornam corresponsáveis com Deus no cuidado do mundo, no cuidado com o outro. E aí outros textos vão nos ajudar a entender a problematização disso. Gênesis 4, Caim e Abel. Caim não quer ser corresponsável no cuidado com o outro. A pergunta típica, onde está o seu irmão? E ele diz, acaso eu sou o tutor? Deveria ser, porque nós somos corresponsáveis uns dos outros. Deus cuida do mundo através do nosso próprio cuidado com o outro. Nós participamos dessa ação. Deus partilha isso conosco. E aí a gente vai ver diversos textos bíblicos mostrando a responsabilidade humana, tanto no desenvolvimento da fé, quanto no cuidado da natureza, no cuidado com o outro, no cuidado social. E Deus até indicando para as pessoas a sua própria vontade, mas não impondo. Acho que um exemplo interessante de perceber essa relação entre o que Deus interpela, o que Deus sinaliza e o que o ser humano escolhe é, por exemplo, o processo de monarquia para o qual migra Israel num determinado período de sua história. Quando nós lemos o texto de 1 Samuel, fica muito nítido que Deus não tinha nenhum interesse de que Israel migrasse para o sistema de monarquia. E Deus ainda alerta o povo. Mas o povo, tendo essa liberdade dada por Deus, opta. Deus usa alguns reis? Usa, isso é fato. Mas era da vontade de Deus que existisse monarquia em Israel? O texto de 1 Samuel vai dizer para nós nitidamente que não. Deus tinha outra coisa pensada para Israel e não um sentido de monarquia. Então a gente vai sempre percebendo. Outro aspecto interessante, e eu gosto muito de olhar aí para as palavras dos evangelhos, é a quantidade de verbos no imperativo que nós temos. A Bíblia Sagrada é repleta de vocativos, de imperativos, no sentido de palavras, expressões que responsabilizam, um tom de ordenança, de chamado. E quando o verbo é usado no imperativo, a gente tem uma noção de que se está pedindo de quem ouve uma postura, uma resposta. A própria pregação do Evangelho é um imperativo. Arrependam-se
e creiam no Evangelho. Ou seja, esperando de nós uma resposta positiva. Então a gente vai perceber que uma das tônicas do movimento metodista é que nós, uma vez que fomos alcançados por essa graça preveniente, somos alcançados por essa graça justificadora e continuados nessa graça santificadora, nós podemos e devemos cooperar, responder positivamente àquilo que Deus está fazendo na nossa vida e aquilo que Deus está fazendo no mundo. É um chamado para nós, porque há a possibilidade, sim, de que sejamos homens e mulheres resistentes a essa vocação da graça. Basta a gente ler, por exemplo, o livro de Hebreus, em que o autor vai alertar a comunidade cristã sobre o risco de se desviar. Até mesmo pessoas que abraçaram a fé têm a possibilidade do que a Bíblia chama de apostasia, que é abandonar essa caminhada, porque requer de nós essa constante confissão, essa constante entrega, essa constante resposta positiva. Então, se você pensa salvação como um evento, talvez para você é estranho. Poxa, mas eu fui perdoado, justificado, selado pelo Espírito, eu posso retroceder? Mas quando nós entendemos a salvação como um processo de que a obra não está concluída, no sentido pleno na nossa vida, no sentido histórico, a salvação ela deve ser continuada. Há um processo em andamento e por isso exige de nós a cooperação. Tá? Então, na concepção metodista, a graça ela é responsável no sentido de que nós devemos responder, é tarefa nossa, uma vez que nós fomos alcançados, impelidos por essa graça, que nós possamos dar respostas positivas ao que a graça está fazendo no mundo. Eu coloquei no link da descrição desse vídeo, você pode acessar aí, um material muito interessante, eu queria muito que você lesse depois com calma. É um sermão de John Wesley, de número 85, e é um sermão chamado Desenvolvam a Vossa Salvação. É um sermão muito importante, baseado em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13. Recentemente eu preguei nessa porção aí de Filipenses, inspirado também nesse sermão 85 de John Wesley. E Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13, há um desenvolvimento da parte de Wesley de que a salvação ela deve ser desenvolvida. A salvação oferecida por Deus a nós por meio da graça deve então ser desenvolvida por nós. E aí ele faz uma reflexão a partir dessa porção bíblica, Filipenses 2, 12 a 13, observando algumas questões. A primeira delas é que o chamado a desenvolver, desenvolvei ou desenvolvam, o verbo aí aparece, como eu já havia falado, aparece no imperativo. Desenvolvam, desenvolvei. Há um chamado, há um apelo, há uma convocação. O imperativo tem essa conotação da ordem. Ao falar um verbo no imperativo, você espera que a pessoa que te escuta tome alguma atitude. Então você fala, pega um copo d'água para mim, pague essa conta. Você não está assumindo a responsabilidade por alguém, mas você está responsabilizando alguém por alguma situação. Então, diante das crises que Filipenses está passando, e é uma crise aí de estagnação, sofrimentos, angústias, dúvidas, Paulo percebe a comunidade estagnada, então ele exorta a comunidade. Desenvolvam a vossa salvação com tremor e temor. Com tremor e temor. Então ele está dizendo que nós precisamos. E por que é tarefa nossa? Porque é possível nós. O que Paulo está dizendo para nós é o quê? Porque a graça de Deus foi derramada e ela, ao ser derramada, ela efetua tanto o querer quanto o efetuar, nós podemos agir e nós devemos agir. É o que o texto está dizendo para nós. Paulo está dizendo, uma vez que a graça foi derramada e essa graça ela transforma os nossos desejos, ou seja, efetua o querer, ela
nos dá a possibilidade de desejar as coisas de Deus. Ela transforma as nossas vontades, os nossos desejos. Quanto efetuar, ou seja, ela empodera a nossa vontade, a nossa capacidade de agir. Uma vez que a graça promove isso, é o que Paulo está dizendo, porque a graça foi derramada e ela efetua o querer, o efetuar, ela traz para nós essa possibilidade, por isso cabe a nós agora desenvolver a nossa salvação. Se fosse o contrário, Paulo teria dito: uma vez que a graça efetua o querer ou efetuar, fiquem tranquilos, vocês serão desenvolvidos. Ele utilizaria o verbo de forma passiva, ou seja, vocês receberão a ação do desenvolvimento. Mas não, Paulo utiliza o imperativo. Uma vez que a graça potencializa as vontades, potencializa a ação, é tarefa de vocês agora responderem, desenvolverem, por isso o imperativo. Então, o que Paulo está dizendo não é que a graça fará todo o trabalho por nós. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a graça nos potencializará. Pastor, isso é salvação por obras? Não, porque jamais seríamos capazes de fazer qualquer coisa se a graça primeiro não fosse derramada. Nós faremos sempre em resposta, porque nós fomos criados de forma responsável. E é tarefa nossa, então, responder ao chamado da graça e desenvolver a nossa salvação, experimentar ao que a Bíblia vai chamar de santificação, termos a imagem e semelhança de Deus esculpida em nós. Então essa é a noção. Uma vez que a graça é derramada e ela tem a capacidade de mudar as nossas afeições, mudar os nossos desejos e potencializar, empoderar a nossa capacidade, a nossa vontade de agir, devemos desenvolver. A graça de Deus já foi derramada sobre nós. E Paulo não está dizendo que a graça será derramada. Porque tem gente que interpreta esse texto da seguinte forma: já que a graça ela age no querer e no efetuar, e se eu não estou com vontade de fazer é porque Deus não quer. Deus não quer, Deus ainda não me incomodou para isso, não é o tempo de Deus para isso, não é da vontade de Deus que eu faça isso. Então, quando Deus mudar a minha forma de pensar e mudar a minha capacidade de agir, eu vou fazer alguma coisa. Paulo está dizendo o contrário. A graça que muda vontades e empodera a ação já foi derramada. Cabe a nós, então, crer nessa graça, receber, acolher, abrir o coração para essa graça, sermos então empoderados por essa graça, por meio do Espírito Santo. Por isso o Espírito, em Atos dos Apóstolos, é descrito na categoria de poder, ou seja, é quando o Espírito vem, é derramado, e ele foi derramado sobre toda a terra, nós recebemos o poder, a capacidade de dar testemunho. Nós somos transformados e aí nós vamos sinalizando, ou seja, a nossa capacidade de agir, ela é empoderada pelo Espírito. E aí, uma vez que a graça é derramada, de novo, podemos agir. Uma vez que a graça foi derramada, devemos agir. Então isso é muito sério, porque caso contrário a gente entra numa conotação muito passiva a respeito da fé. E algo interessante da tradição metodista, dentro dessa ideia coparticipativa, deixa eu só diminuir um pouquinho a minha câmera aqui para vocês perceberem que está tampando um slide. Uma conotação muito positiva dentro dessa tradição metodista, dentro dessa ideia de participação, né, de coparticipação, uma das obras de maior sucesso de John Wesley, muitas pessoas não sabem disso, não são obras de caráter propriamente teológico, não são obras aí de caráter estritamente teológico, mas são obras de caráter medicinal. Não sei se você sabia disso. Uma das obras de maior sucesso de Wesley
não foi nenhum comentário teológico, mas foi uma coletânea que Wesley tinha, chamada Medicina Primitiva. É uma coletânea de remédios populares para várias doenças e problemas físicos. Wesley pensava numa alternativa de baixo custo, principalmente destinada aos pobres. Por quê? Wesley percebeu, no seu contexto social, de que a medicina ela havia se tornado elitista, com altos custos. Nada novo debaixo do céu, não é verdade? Então, pensando em tratamentos eficientes e de baixo custo, Wesley compilou, a partir de pesquisas sérias, uma coletânea de remédios populares para várias doenças e problemas físicos. Alguns conselhos, alguns remédios. Vale ressaltar também que Wesley não era, vamos dizer, um leigo no sentido estrito da palavra, porque a sua formação teológica aí do século XVIII tinha uma base inicial semelhante à base da medicina. Então ele tinha uma certa noção, não era, vamos dizer, leigo de tudo, mas ele promove isso. E é muito importante perceber essa promoção. Por quê? Porque por trás dessa obra, além desse desejo de alcançar as pessoas pobres, de trazer alívio às pessoas de baixa renda, que estavam sendo aí excluídas por causa de uma medicina elitista, de alto custo, tem também algumas concepções teológicas interessantes de Wesley que são importantes para nós. Por exemplo, na concepção de John Wesley, as doenças corporais, as fraquezas, a morte, elas eram resultado direto da queda, essa queda de Adão e Eva. E ele percebe que Deus não desejou isso. Então essa realidade humana na qual nós estamos inseridos, que é uma realidade de morte, de finitude, né? Essa degradação constante que nós sofremos, é uma degradação que é uma condição nossa, humana, como resultado da queda. E é uma realidade que será superada somente na consumação, somente naquela fase final. Na vida humana, Wesley entendia que era impossível se livrar plenamente dessa condição. Mas o que Wesley percebe também? Que além dessa condição natural de degradação física humana, degradação emocional, nós, com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, nós ainda pioramos a nossa condição humana. Olha a concepção de alguém do século XVIII. Além da situação natural, entre aspas, né, humana na qual nós estamos, na realidade de uma morte física como certeira para nós, Wesley percebe que havia algumas doenças, algumas fraquezas, até mesmo algumas mortes que eram provocadas até por causa da nossa postura no mundo, o nosso jeito. E aí, então, Wesley, além de oferecer esses tratamentos para pessoas de baixo poder aquisitivo, numa concepção e no interesse social, tinha também um interesse teológico. Por quê? Wesley pensava formas, né, para diminuir os inconvenientes que não podem ser removidos totalmente agora. Então ele sabe que tem condições humanas que serão impossíveis nós as removermos agora. Por exemplo, a morte física, algumas doenças genéticas, alguns imprevistos, algumas catástrofes, algumas realidades da vida humana que são mazelas aí da humanidade como que naturais. Mas Wesley sabe que alguns inconvenientes são provocados. E se provocados, seja por consciência, por maldade, seja por ignorância, esses inconvenientes podem ser removidos, podem ser diminuídos. E aí ele entendia, olha que interessante, que remédios e algumas outras alternativas eram dádivas providenciais que ajudam a curar os efeitos doentios do pecado em nossa vida. Olha a concepção que John Wesley tinha no século XVIII, que através de alguns remédios, de algumas ações, de alguns hábitos, de algumas práticas, nós podemos diminuir os inconvenientes que nós sofremos na vida.
os inconvenientes, né? Alguns diminuir e alguns eliminar. Porque essas são dádivas que Deus deu a nós e que ajuda a gente a curar alguns efeitos doentios do pecado em nossa vida. Gente, é uma concepção muito interessante, muito até mesmo atual para nós, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Um contexto de pessoas extremamente doentes, pessoas tendo a sua vida acelerada, enfim, tantas situações que nos fazem questionar se poderiam ser evitadas ou não. Wesley diria para nós que sim, muitos inconvenientes que nós estamos vivendo no nosso tempo poderiam ser diminuídos e alguns até evitados. Porque Deus não desejou isso para nós. E aí, tendo a ideia, então por isso é importante a gente pensar na salvação como cura, porque o Wesley não faz, e aí é importante para nós, esse outro slide aqui, o Wesley não faz distinção ele não faz diferenciação ou oposição entre uma situação que nós às vezes fazemos, de que a salvação de Deus ela é destinada apenas à nossa alma. Talvez você já deve ter escutado por aí falas do tipo, o importante é salvar a alma. Talvez você já tenha escutado por aí. O importante é salvar a alma. O que importa é a alma. E aí a gente vai perceber que essa é uma concepção muito equivocada, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A narrativa do Gênesis vai trazer para nós uma concepção interessante de que todo o nosso ser, tudo que nos faz ser quem somos, ou seja, as nossas emoções, a nossa espiritualidade e o nosso corpo físico, tudo isso faz parte de quem nós somos. Então a salvação de Deus, o projeto que Deus tem para nós, deve também alcançar o nosso físico. Essa é a concepção de John Wesley. A salvação ela deve alcançar também o nosso físico, deve promover um bem-estar físico para nós. E aí o Wesley, além das suas reflexões teológicas, bíblicas, doutrinárias, Wesley promoveu diversos conselhos, diversos tratados, escreveu diversos textos, dando conselhos práticos e enfatizando que nós deveríamos buscar um bem-estar físico. Olha que coisa interessante, gente. Deveríamos buscar um bem-estar físico, porque isso interfere diretamente na nossa vivência espiritual. E aí ele orienta pelo menos 3 coisas muito interessantes a respeito desse bem-estar físico. O primeiro grupo de conselhos tem a ver com ações bem práticas, bem consideradas naturais, e em muitas tradições, e eu desconfio que até na nossa tradição metodista em muitas tradições, essas atitudes são consideradas desconectadas da vivência da fé, ou consideradas secundárias ou desnecessárias para a vivência da fé. Mas para Wesley não. E o que ele orienta? Ele orienta primeiro, e a gente tem que lembrar que nós estamos falando do século XVIII, né? Ele orienta higiene. Ele diz que um bem-estar físico passa diretamente por uma boa higiene. E eu fico pensando, né? Nós estamos vivendo aí o contexto da pandemia, e eu não sei se você percebeu, as formas mais eficazes difundidas aí pelos profissionais de saúde para tratar com a pandemia, primeiro, é o isolamento social, e segundo, higiene. Lavar as mãos, lavar os alimentos, limpar os móveis, limpar os imóveis, limpar os espaços, mas principalmente lavar as mãos, tomar banho, manter as coisas limpas.
Então, olha que conselho interessante e tão atual, a higiene ligada ao bem-estar físico. Ele aconselha dieta. Gente, estamos falando de um homem no século XVIII, um ser humano do século XVIII. Wesley tinha convicção de que uma boa dieta estava totalmente ligada ao bem-estar físico. Eu fico preocupado hoje, e isso vai mostrando a sua concepção de responsabilidade. Eu fico preocupado hoje, por exemplo, a gente pede oração para alguns problemas de saúde, mas nós continuamos provocando esses problemas de saúde. Então a gente sabe que o mal do nosso tempo aí é diabetes, pressão alta, colesterol, tantos problemas sérios que a gente tem tido. É claro que tem fatores genéticos, fatores emocionais, mas grande parte dos nossos problemas de saúde são oriundos de uma falta de dieta, uma dieta desequilibrada. Comemos muito mal, no sentido de errado, exageradamente, fora de hora, compulsivamente. Ou seja, Wesley já tinha a concepção de que a dieta era fundamental para a vida de uma pessoa que queria viver um bem-estar físico. E exercício físico. Então ele era alguém que praticava diariamente exercício físico. E é interessante pensar isso, fugindo um pouco da questão moderna que a gente tem, de pensar o exercício físico meramente como um instrumento de estética. Hoje, infelizmente, acontece isso, né? Só um instante, gente. Ok, a gente percebe o exercício físico hoje promovido basicamente, né, em grandes mídias por uma questão estética, mas o Wesley tinha a concepção de que se esse corpo é quem eu sou diante de Deus, eu sou responsável por algo que Deus me deu. E se o corpo é um presente de Deus, e aí a gente tem que romper com uma concepção até mesmo cristã, entre aspas, equivocada, que nós aprendemos, é que tudo relacionado ao nosso corpo é mal. É mal. E a salvação acontecerá quando Deus livrar a gente desse corpo. E Deus criou você com o seu corpo e disse, é bom. Então o corpo que Deus deu para nós é quem nós somos, faz parte da nossa identidade. Nós somos o que somos por causa do corpo que nós temos. Mediamos a vida, mediamos tudo, nos relacionamos com Deus através do nosso corpo. Então o Wesley tinha esses cuidados físicos como extensão da sua espiritualidade. É muito importante pensar isso. Outro aspecto é a oração. Wesley estava convicto de que uma vida de oração pode proporcionar um bem-estar físico, seja pela fé de que Deus poderia curar, seja pela constância na oração, seja pela intervenção de Deus. Então, um conselho que Wesley dava ore, peça sempre a Deus para livrar você dos desconfortos físicos. Mas perceba que é alguém que promove a higiene, que pratica a dieta acirrada e é disciplinado no exercício físico, mas dizendo, ore para Deus livrar você dos infortúnios da área da saúde. E um aspecto também muito atual que eu percebo é que Wesley tinha convicção de que o equilíbrio emocional afetava diretamente o bem-estar físico. A concepção de que a nossa mente, as nossas emoções, elas podem ser desordenadas pelo corpo. Olha, preste atenção, gente, o que Wesley está dizendo? Há pesquisas atuais aí, algumas vão tratar das chamadas doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças da mente, psico, que vão para o corpo. Soma. A palavra grega soma, corpo. Psicossomáticas. Doenças da mente que manifestam-se no corpo. A neurologia já provou por A mais B que isso existe. Por exemplo, estresse, ansiedade, gerando pressão alta, desmaio, labirintite, mal-estar, vômito, gastrite.
ou seja, problemas psicológicos, né, emocionais, de ordem emocional, trazendo influências no corpo. Então, Wesley tinha essa concepção de que a mente, ela pode ser desordenada pelo corpo e o corpo pode ser desordenado pela mente. Então você percebe a concepção de que nós somos uma coisa só. Não existe a caixinha das emoções, a caixinha do espírito, a caixinha do corpo. Não existe isso. Essa é uma concepção pagã de humanidade. A concepção bíblica é que nós somos uma coisa só. Somos interligados. Tudo está relacionado. E aí uma cura emocional, ou uma cura espiritual, ou uma concepção correta a respeito de Deus, isso pode contribuir para a sua saúde física. Gente, olha o que o Wesley está dizendo, que um bem-estar emocional, então o descanso, o sono, o lazer, a busca da felicidade, um ambiente de paz, a boa resolução com seus problemas emocionais, a busca por tratamentos psicológicos, ou seja, a busca por um bem-estar emocional e espiritual pode contribuir para a sua saúde física. Então, esses são alguns aspectos que vão mostrar para nós a importância de sermos responsáveis, sermos homens e mulheres responsáveis, mordomos de Deus, cuidadores das coisas que Deus confiou a nós, começando com nós mesmos. O nosso corpo, a nossa espiritualidade, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa igreja, o nosso mundo. Então, há sobre nós um chamado de Deus à responsabilidade, tá? E por que é importante pensarmos uma graça responsável? Por que é importante pensarmos uma graça de caráter responsável? Primeiro, porque se nós não tivermos uma graça responsável, uma ideia de graça responsável, de que nós participamos com Deus na sua ação salvífica, que há um relacionamento de amor de Deus para conosco, e não um relacionamento de poder, de controle, de domínio, nós vamos ter na nossa mente, e eu tenho a impressão de que essa é a maioria das concepções, de que Deus é o agente de tudo. Deus é o responsável direto por tudo que acontece no mundo. E aí nós podemos apresentar uma concepção errada de Deus ao mundo. Wesley estava mais preocupado, preste atenção, Wesley estava mais preocupado na sua época com o impacto das falsas interpretações de Deus, ou seja, do caráter, do que com o ateísmo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Wesley tinha mais medo de falarmos coisas erradas sobre Deus do que o movimento de ateísmo. Falar errado sobre Deus, para Wesley, causava mais impacto, mais dano, mais prejuízo do que negar a existência de Deus. Gente, eu não sei se vocês entenderam a gravidade disso. Então, por que é importante nós pensarmos a nossa fé no sentido de graça responsável? Porque falar equivocadamente a respeito de Deus traz diversos prejuízos para a humanidade. Para a humanidade. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus. Recentemente saiu um livro que tem sido difundido de um teólogo chamado John Piper, Jesus e o Coronavírus. E esse teólogo vai discutir a respeito da presença do coronavírus. Esse é um exemplo, mas tem outras falas também. E semelhante ao argumento, é responsabilizar Deus pela presença do coronavírus no mundo. Então há uma concepção teológica de algumas igrejas e de algumas pessoas que responsabilizam Deus por tudo, no sentido de que Deus, sendo soberano, né, no entendimento de que ser soberano representa isso, é ser o agente responsável por tudo, ou seja, tudo que acontece no mundo
é responsabilidade de Deus. Deus está controlando tudo no mundo. Então, as guerras mundiais, o nazismo, o estupro, agressões, assassinatos. A gente teve aí recentemente, infelizmente, o assassinato de uma criança aqui no Rio de Janeiro. Tivemos o assassinato de um homem nos Estados Unidos, um negro, que foi brutalmente assassinado por um policial nas ruas. Então, a concepção é, Deus está por trás disso tudo. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Deus está então agindo. Deus é o próprio responsável por provocar o mal no mundo, a fim de cumprir o seu propósito. Então essa é uma concepção de Deus que tem sido difundida no mundo, principalmente nessa temporada aí, a respeito do coronavírus. Então, uma perspectiva importante acerca da graça responsável seria dizer que não, Deus não é o responsável por tudo no mundo. Muitas coisas acontecem no mundo e não tem a aprovação de Deus, não tem a sua origem em Deus. A origem está na nossa passividade, na nossa irresponsabilidade, na nossa apatia ou na nossa própria atitude irresponsável para com o mundo. Então é importante a gente pensar porque falar de Deus equivocadamente pode trazer um grande transtorno. E pensar um Deus responsável por tudo que acontece no mundo, ou seja, eu não tenho culpa de nada, então se está acontecendo é porque Deus tem um propósito, e aí a gente fala isso indevidamente, né? Fulano, fica triste não, porque Deus tem um propósito. E aí a gente começa a falar coisas indevidas, de que Deus está matando para cumprir um propósito, Deus está provocando desigualdades, Deus está provocando fome, Deus está provocando doenças para cumprir um propósito, e a gente não percebe que por trás dessa fala tem concepções erradas a respeito de Deus. Então pense, Deus está com o coronavírus matando pessoas para cumprir um propósito. Então Deus está sacrificando vidas humanas para o cumprimento desse propósito. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada, quem promove sacrifícios humanos para o cumprimento de propósitos são divindades pagãs, das quais Deus condenou e tirou Israel do meio desse povo. Um dos textos é o texto de Abraão, no seu sacrifício de Isaque, em que Deus impede o sacrifício, dizendo que não é necessário, que Deus proverá. Ou seja, Deus promove outros meios, Deus tem outras ações, sempre passando pela vida, para promover os seus propósitos. Então, pensar que nós, enquanto seres humanos, temos responsabilidades é apresentar um Deus que se relaciona com a humanidade por meio do amor e não por meio do poder. Isso é muito complicado. Então, é um dos exemplos para a gente pensar bastante a respeito das nossas falas. Então, cuidado com essa frase, Deus tem um propósito. Cuidado. Em questão de salvação, Deus tem propósito, Deus está cumprindo. Eu não acho que nós estamos aqui por acaso, Deus está fazendo, Deus está cumprindo, Deus está agindo, mas cuidado ao dizer que Deus está por trás de certas coisas realizando o seu propósito. Cuidado com essas frases, porque, como Wesley vai dizer, pior do que negar Deus é apresentar uma concepção equivocada de Deus. E o segundo prejuízo que nós temos a respeito dos problemas de uma graça irresponsável é que não há crescimento pessoal ou crescimento espiritual. Deus não fará por nós aquilo que compete a nós fazermos. O que cabe a Ele fez e fará. Mas há em nós a urgência de respondermos. Então, sem uma responsabilização, sem tomarmos consciência de que nós cooperamos com isso, não há crescimento espiritual. Talvez você conheça alguém, ou seja essa a sua situação, de que alguém ou você está na igreja, teve uma experiência com Deus, mas há anos você é a mesma pessoa, ou há anos aquela pessoa continua a mesma, sem um desenvolvimento, sem um crescimento, sem um alargamento de espiritualidade, de mentalidade, sem se tornar um ser humano melhor, continua com aquela cabeça pequena, com aquela concepção pequena, continua aquele mesmo ser humano. Ela só passou a frequentar a igreja, sabe?
Ela teve uma experiência, achou legal, chorou, foi muito legal, foi muito importante, mas continua sendo um péssimo marido, continua sendo uma péssima esposa, continua linguaruda, continua fofoqueira, mesquinha, mexeriqueiro, barraqueiro, corrupto, enfim, inúmeros adjetivos pejorativos que nós temos. Por quê? A pessoa entende errado, porque ela não se responsabiliza, ela joga para Deus a responsabilidade do seu próprio crescimento, mas ela não toma as suas atitudes, ela não acolhe essa graça, ela não entendeu o significado de graça. Ela entende graça como um sentido de nos colocar na passividade, mas ao contrário, a graça nos ativa, a graça nos coloca no caminho, a graça ela nos proporciona força e nós devemos responder a isso. Então, sem a responsabilização, sem termos essa consciência de uma graça responsável, nós continuaremos a mesma pessoinha que nós sempre fomos. Por isso que passa ano, entra ano, nós continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas falas, com os mesmos pensamentos, lendo as mesmas coisas, brigando por causa das mesmas coisas. E aí a gente toma um susto. Por quê? Fazendo uma analogia, e é o que Wesley faz, com a vida natural, estagnação é sinal de doença. Então, por exemplo, nasce uma criança, e a gente está aí, né, Dorinha, com o Pedro Henrique, graças a Deus que nasceu, né? E a Dorinha está alegre. Então, o Pedro Henrique, por exemplo, nasceu. A Dorinha deve estar super feliz. Aquela coisinha linda, né? Pequenininha, mãozinha pequena, família em festa, família se alegrando, né? Com aquela coisinha linda. Mas se daqui a um ano o Pedro Henrique tiver o mesmo tamanho, ninguém vai ficar feliz. Ninguém vai ficar feliz com o Pedro Henrique pequenininho. Por quê? Daqui a um ano o Pedro Henrique deve estar maior, mais desenvolvido, comendo coisas diferentes. Uma criança de 4 anos, a gente chega, que bonitinho, né? Fala de um jeito bonitinho, né? Brinca, aquela coisa toda, que legal e tal. Agora, se você encontrar com essa criança daqui a 10 anos, ela já com 14 anos, e ela estiver ainda daquele jeitinho, falando bonitinho, você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, você é louco? Esse menino tem problema. Por quê? Porque a vida natural implica crescimento. E aí eu fico pensando, por que nós não estranhamos a nossa falta de crescimento? Nós lidamos com um crente que está na igreja, chegou na igreja hoje, daqui a 10 anos é a mesma pessoa, a mesma. As mesmas concepções, a mesma mentalidade, o mesmo jeito, o mesmo temperamento, e a gente acha o quê? Natural. Wesley vai dizer que uma pessoa dessa é uma pessoa que está vivendo de uma doença fatal, a estagnação. Então, nós precisamos. Então, quando nós não temos a dimensão da graça responsável, nós corremos esses grandes riscos, tanto de apresentar um Deus todo-poderoso e cruel, um Deus controlador, um Deus que usa a maldade para promover o bem e vice-versa, e por aí vai, e concepções, né? E justificamos a nossa apatia. Então, o mundo está em caos, né? Na desigualdade, na morte, na doença. Não é porque eu não estou fazendo nada, é porque Deus tem um propósito, Deus quer assim, então Deus determinou. Não é a minha irresponsabilidade. E não vivemos um crescimento espiritual. Aí a grande pergunta, né? A grande pergunta que surge para nós nesse momento. Pastor, então como? Qual a forma? Quais as coisas que nós podemos fazer? Quais as atitudes? O que a gente pode fazer para responder positivamente a Deus? O que nós podemos fazer para responder positivamente a Deus? Esse é o tema da nossa próxima aula. Tá? Então, colocada essa consciência da responsabilidade, fica a pergunta, o que fazer então? Como agir? Qual é a dinâmica da fé? O que a Bíblia fala para nós? Os caminhos, as formas, os meios, né? E aí o tema da nossa próxima aula é justamente esse, os meios de graça e resposta. Ou seja, a forma como Deus derrama sua graça
e os meios com os quais nós podemos responder positivamente a Deus e experimentar aquilo que Deus está de fato preparando para nós. Bom, diante disso então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, vocês têm algum comentário, alguma questão que vocês queiram colocar, talvez alguma pergunta ou outro a gente possa responder na próxima aula. A Sônia está dizendo que a caneca é linda, né? Realmente, né? Caneca da Metodista, ó. Tá vendo? Nós estamos aí estudando a possibilidade de fazer uma caneca para nós, viu? Em breve a gente vai ter mais novidades aí, mas é linda, né? A nossa identidade aí. Minha caneca coruja essa aqui, né? Gente, queria saber então se alguém tem alguma pergunta. Eu só vou dar uma olhada no meu WhatsApp para saber se chegou alguma pergunta. Chegou aqui uma pergunta. Deixa eu ler a pergunta. A Jéssica está fazendo uma pergunta, né, com relação a essa fala que eu tive da resistência, né, do ser humano. Quando a Bíblia fala que Jesus veio para os seus e estes o rejeitaram, pode ser um exemplo da resistência à graça da salvação pelo homem? Exatamente. A Bíblia vai ser muito nítida, né, ao demonstrar como que o próprio Jesus ele é rejeitado, como que a palavra por intermédio de Jesus, ela não é acolhida, apesar dos sinais, apesar das suas falas, apesar da pregação. Então você percebe nitidamente, é um excelente exemplo da Bíblia aí, é o Evangelho de João. De João aqui coloca, ela cita até o João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo, e a palavra mundo remetendo a todos, exatamente. Então você percebe o contexto universal da salvação, mas a possibilidade da resistência humana a esse projeto. Tá? E Israel, como os mais propícios a receber, são justamente o povo que rejeita aquilo que Deus está fazendo. Tá? Deixa eu ver se ela colocou mais alguma coisa. Exatamente. Então, a gente percebe excelente exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Nívia está colocando, né? Acredito que estamos sendo testados nesse momento da pandemia. Ou a igreja muda sua estagnação ou vai ficar muito difícil. Eu concordo, Nívia. Acho que a gente precisa sempre pensar, porque situações assim trazem alguns recados para nós, né? Quais são as nossas posturas, quais são as nossas falas, quais são as nossas atitudes. E, por exemplo, eu fico vendo, e graças a Deus não é o caso da nossa igreja, mas algumas igrejas promovendo o desrespeito de orientações aí, consolidadas como orientações positivas e eficientes no tratamento da pandemia, estão desrespeitando e incentivando o desrespeito, mas indo para a igreja orar para Deus eliminar a pandemia. Então a gente promove e a gente ora para Deus eliminar. Então eu concordo com você que isso exige de nós uma responsabilidade, a gente mudar o nosso jeito de pensar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, acho que não tem mais nenhuma pergunta. O Fernando da Daisy, né, está fazendo aqui uma pergunta sobre as dimensões da salvação. E eu dei o exemplo de Lucas capítulo 5, que é a referência direta ao perdão, à justificação, a esse despertamento. E ele está pedindo referências também para a santificação e a consumação. Eu acho que um bom exemplo, aí acho que de modo geral, a gente poderia pensar no próprio livro de Hebreus. É um livro que fala bastante dessa ideia da vida cristã como um caminho. Inclusive em Hebreus capítulo 13 aparece a santificação, inclusive capítulo 13, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus.
ou seja, a santificação como parte desse projeto, dessa obra salvífica. E a consumação, a gente pode ter a referência de Hebreus capítulo 4, a metáfora aí do descanso, ou seja, toda peregrinação ela tem uma consumação. Então, pensando na vida cristã como uma caminhada, a própria fala dos evangelhos, né? A volta do Filho, a ideia escatológica do retorno de Cristo, o Apocalipse, a metáfora do novo céu, da nova terra, e principalmente Apocalipse 21, essa ideia de que o mar já não existe. A metáfora, ou seja, a presença do caos, a presença do impedimento já não existe. Então são algumas das referências aí que a gente tem para pensar a caminhada cristã como uma peregrinação. Nós tivemos ano passado, acho que ano passado, desculpa, mas eu não me lembro bem agora. Ano passado uma série de pregações, inclusive eu posso até disponibilizá-la aqui no livro de Hebreus, a série de pregações chamada Peregrinar, em que nós vemos nitidamente a concepção da vida cristã como uma caminhada. Um livro que eu indico também, muito legal, que ajuda a gente a entender isso, é um livro muito antigo, chamado O Peregrino. Eu vou postar também no grupo da igreja essa indicação, que ajuda a gente a pensar nessa caminhada. Mas eu diria que o livro de Hebreus é um livro excelente para a gente pensar tanto na santificação, quanto na consumação, e o livro do Apocalipse mesmo é um livro maravilhoso, alguns outros indícios das cartas paulinas, né? Como a segunda volta, a segunda carta de Pedro, falando aí da parousia, que é a volta de Cristo, são alguns exemplos, né? A Andréia está perguntando, nesse momento ouvimos muito sobre o fim dos tempos. Seria isso um exagero? Falar do fim dos tempos nunca é um exagero, nunca é, porque é uma verdade bíblica. Nós cremos que toda jornada tem um fim, e nós cremos sim que haverá uma consumação, haverá um fim, nós cremos na chamada segunda volta de Cristo, isso é verdade. Agora, falar disso somente quando tem tragédias, aí sim eu acho um exagero e eu acho uma esquizofrenia, porque esta era uma das principais pautas da pregação cristã primitiva. Então não é só quando acontecem tragédias que a gente deve lembrar, porque eu não acho necessariamente que o coronavírus é um sinal escatológico por si só. Essa ideia de colocar catástrofes, perseguição, como sinal do final dos tempos, ou seja, são coisas corriqueiras da vivência humana. Desde que o ser humano é ser humano, nós enfrentamos catástrofes naturais e a igreja perseguição. Então, colocar a volta escatológica dentro de eventos assim é trazer a discussão escatológica para o dia a dia, ou seja, a volta do Filho, o final dos tempos, se dará no dia a dia das pessoas. Tanto que a perspectiva dos evangelhos é que o Filho do Homem virá como um ladrão, então quando ninguém estiver esperando. Então é muito importante a gente pensar que nós não devemos falar de escatologia, do final dos tempos, da volta de Cristo, somente em momentos ruins. Mas essa deve ser uma pauta central. Então uma pessoa que, diante de tragédia, começa a falar do fim dos tempos é uma pessoa que não sabe nada de escatologia. Eu diria isso. Ok. Ok. Gente, o nosso tempo então chegou e os nossos próximos temas, né? Eu vi que tem uma pergunta da Gabriela aqui, mas eu respondo para ela depois, porque vai sair um pouquinho do tom da nossa aula aqui, tá, Gabriela? Mas eu te mando depois. E alguns outros aspectos a gente vai conversando ao longo das nossas aulas, tá? Então eu queria agradecer a vocês. Deixa eu só ver se não chegou mais alguma outra coisa aqui. Queria mais uma vez agradecer a vocês. Queria agradecer mesmo a vocês pela atenção, por esse tempo. Espero que tenha sido proveitoso.
E não perca a nossa próxima aula, tá? A gente vai conversar mais sobre as formas práticas, concretas, de como nós podemos, então, responder a Deus positivamente e experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós. Sermos, de fato, seres humanos responsáveis, seres humanos que se correlacionam com Deus de uma maneira positiva e efetiva, como Ele imaginou para nós, tá? Então eu queria convidar você mais uma vez a orar, agradecendo a Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e a Tua misericórdia, Deus, dura para sempre, de geração em geração. E essa graça nos convida, Deus, à responsabilidade. E peço que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos guardando e nos fazendo responder, ó Deus, à obra que o Senhor tem feito. Levanta-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. Ser corpo é isso, ó Deus, é ser visível ao mundo, é tornar o Senhor visível ao mundo. Em nome de Jesus, nós agradecemos por isso, nós te bendizemos, nos solidarizamos também com as pessoas que têm sofrido. Dá para nós, ó Deus, responsabilidade, atitudes, ó Deus, para que possamos realmente cuidar dessas pessoas e apresentar a elas, ó Pai, um Deus verdadeiro, quem o Senhor de fato é. Um Deus que está com essas pessoas e um Deus que ama e promove a vida, ó Pai. Nós agradecemos por isso, ó Deus, e nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, mais uma vez, Deus abençoe vocês, agradeço. Logo mais nós estaremos na nossa live às 19 horas. Daqui a pouco eu vou divulgar para vocês o nosso link. E Leide e eu esperamos vocês na nossa live da oração, hoje às 19 horas, tá? Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima.